Oi, gente, aqui é a Nath Cavalcante e você está no Nath Terapia, o seu podcast sobre saúde mental. Muitas pessoas me perguntam o que fazer ou como ajudar alguém que tem depressão ou ansiedade. E se você está fazendo essa pergunta, provavelmente é porque você está preocupado com alguém que é importante para você. E isso já diz muita coisa. Antes de darmos início ao nosso episódio de hoje, eu quero te pedir para que nos siga no Spotify e também se inscreva no nosso canal no YouTube, o Nath Terapia. Agora vamos lá para o episódio. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a depressão, a ansiedade e outros transtornos mentais são doenças. Ninguém escolhe ter. Ninguém acorda de manhã e decide: hoje eu vou ter uma crise. E muitas vezes a própria pessoa não entende o que está acontecendo dentro dela. Ela percebe mudanças de humor, mudanças de comportamento e às vezes até a própria identidade parece diferente. E isso realmente assusta. Então, antes de falar sobre o que fazer, vamos falar sobre o que evitar. Evite dar lição de moral, evite comparar sofrimento, evite frases como tem gente pior, você precisa ter mais fé. É só pensar positivo, porque dor é dor, né, gente? Isso não é uma competição de sofrimento. Sofrimento psíquico é uma coisa muito séria. Agora, o mais importante, acolher. Acolher sem julgar, sem pressão, sem tentar consertar a pessoa o tempo todo. Às vezes, o mais poderoso que você pode fazer é só mostrar eu estou aqui, se mostrar presente, sabe? Vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Teve uma época que a minha mãe começou a ter muitas crises de ansiedade. Ela sentia dores físicas intensas, mal-estar, tremores, e ia várias vezes para o pronto-socorro. Fazia exames e não davam nada. Até que surgiu a hipótese de que poderia ser algo emocional, mas ela não aceitava. E isso começou a se tornar uma situação muito difícil para a nossa família. Então, eu e os meus irmãos decidimos agir. Eu marquei um psiquiatra e terapia para ela. Eu lembro que eu liguei para ela e falei: mãe, amanhã você tem consulta. Você só precisa atender a chamada de vídeo. Porque, gente, às vezes a pessoa não consegue decidir por si, sabe? Ela começou o tratamento e eu pedi para o meu pai garantir que ela realmente tomasse a medicação e que fizesse a terapia. Porque, em alguns momentos, a pessoa não tem força para fazer o básico, sabe? E eu falo isso com propriedade, porque eu já tive desse lado também. Teve uma fase em que o meu marido me acordava e ele dava o remédio na minha boca. Ele falava, toma, antes dele sair. Muitas vezes eu também não queria ir no psiquiatra. E aí ele me falava, você tem consulta a tal horário. Daqui 10 minutos eu vou chamar um carro de aplicativo, você se arruma e vai. Me acordava e falava assim, olha, tem a terapia online que você vai fazer. Levanta que você tem que fazer terapia. E naquele momento, gente, era exatamente disso que eu precisava, sabe? Voltando aqui para o caso da minha mãe, ela fez o tratamento por alguns meses e melhorou muito. Recebeu alta. E isso mostra uma coisa muito importante, que o tratamento, gente, ele funciona. Agora, se a situação for com uma pessoa que você não tem tanta proximidade, você pode agir de uma forma diferente. Eu, por exemplo, pude acolher alguns amigos, né, alguns familiares nesse tipo de situação. E o que eu fiz? Mandei uma flor para casa da pessoa, um chocolate, com um recadinho. Eu tô aqui se você precisar. Mas assim, uma forma de falar com a pessoa sem invadir, sem pressionar, só mostrar que você tá presente, tá? Se você puder, você também pode acompanhar a pessoa em uma consulta, ajudar a marcar a consulta, se de repente você percebe que a pessoa não está bem, não está tendo forças para buscar ajuda. É estar junto nesse processo. É isso que você tem que fazer. Mas tem um ponto aqui que também é muito importante. Existe também a responsabilidade de quem está em tratamento. Aceitar o diagnóstico faz parte do processo. A medicação não faz milagre. Terapia não faz milagre, mas elas são ferramentas importantes. E o tratamento só acontece quando existe engajamento, inclusive quando você está bem, porque tudo isso constrói recursos. E eu gosto de fazer uma analogia com uma tempestade.
As crises, elas podem vir como uma chuva. Se você não tem recursos, você sai de casa e se molha. Mas quando você se cuida no dia a dia, você olha para o céu e pensa, vai chover. Eu vou sair de casa, então eu preciso me preparar. Então eu vou levar meu guarda-chuva, eu vou levar uma capa, eu vou levar a galocha. A chuva vem. E se você tiver os recursos necessários, recursos dos quais você aprendeu a usar quando não estava chovendo, os danos vão ser muito menores no momento da chuva. E quando a gente está em sofrimento, não é só a gente que é afetado, né? As pessoas ao nosso redor também sentem. E isso não é culpa, é consciência. O tratamento é um caminho em conjunto. Tem o apoio, mas também tem o compromisso. E por favor, isso é um alerta importante, tá? Não incentive ninguém a parar de tomar a medicação. Isso é muito sério, sabe? Isso é algo assim que me deixa muito chateada quando eu ouço as pessoas dizendo: nossa, você tem que parar de tomar essa medicação, você tem que parar você tem que ter forças. Aí fica a pergunta: por que ninguém incentiva as pessoas a pararem outro tipo de tratamento? Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, você tem coragem de falar assim para ela: para de usar suas insulinas, não usa isso, você tem que ter força? Não, né? Então, por que quando a gente fala de transtornos mentais, as pessoas são incentivadas a parar o tratamento? Isso é algo muito sério, né? Então, se você quer ajudar alguém, acolha, não julgue e esteja presente, tá? Se esse episódio fez sentido para você, compartilha. Cuidar da saúde mental é um ato de amor. E fica aqui, mais uma vez, o meu pedido para você. Se estiver nos escutando pelo Spotify, já segue aqui o Nath Terapia. Se você estiver ouvindo através do YouTube, se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo Nath Terapia. Um beijo e até mais!